Gestores e gestoras, tudo bem? Você sabe quanto custa para abrir o seu negócio? Quanto que você precisa para ter estrutura toda pronta para abrir as portas e começar a vender seu produto ou serviço? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto importantíssimo antes de abrir a sua empresa. O meu nome é Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. Gestores e gestoras, antes de começarmos a falar sobre o assunto de hoje, eu quero alertar sobre uma situação. Quando você abre uma empresa, na maioria absoluta das vezes o faturamento é menor do que as despesas mensais. Então precisamos ter um fundo para absorver essa diferença. O Sebrae ele sempre fala em suas análises que uma empresa pode demorar às vezes 1 ano ou mais para começar a ter lucro. E isso pode acontecer em alguns meses também, ou dependendo de algumas empresas, por exemplo, startups, que às vezes são poucos meses já começam a ter lucratividade. Mas na maioria absoluta das vezes isso não acontece, o faturamento é menor do que as despesas. Então, hoje nós vamos falar sobre o quanto você precisa para fazer a estrutura para conseguir abrir e começar a vender seu produto ou serviço. Mas eu vou abordar num vídeo mais à frente sobre a análise de mercado, a possível demanda do seu produto ou serviço naquele determinado local, no espaço geográfico que você escolheu. E aí nós vamos chegar num fator, num cálculo mais fácil de você chegar num valor para você ter ele para segurar este período inicial onde o seu faturamento é menor que a sua despesa. Mas vamos deixar isso para um segundo vídeo, ok? Um vídeo mais à frente. E eu vou abordar agora o assunto que nós já combinamos, que é sobre a estrutura, sobre quanto custa para você abrir o seu negócio e ter a estrutura toda pronta para abrir a porta e começar a vender seu produto ou serviço. Vamos lá! Você que assistiu meu vídeo sobre os primeiros passos para abrir uma empresa, este assunto ele é um complemento dele. Se você não viu, não tem problema. Vou colocar um link aqui para você acompanhar esse vídeo. O que nós vamos abordar aqui, ele é importante a qualquer momento durante a análise de viabilidade da abertura da sua empresa, né? Esse assunto ele compõe as suas análises. Mas eu vou partir do pressuposto que você já tem os 5 passos já em mente. Primeiro é a ideia, depois é o público-alvo, né? O tamanho da sua empresa, se é uma sala, um galpão, um home office, o espaço geográfico, se é a rua, o bairro, a cidade ou o mundo inteiro, né? Através da internet, quem sabe, e está definindo qual que é o formato jurídico. Bom, como eu falei, eu vou colocar um linkzinho dos primeiros passos e vou colocar também um link sobre o formato jurídico das empresas, ok? Pois é, quanto custa para abrir o seu negócio? Quanto você precisa para colocar a sua estrutura toda pronta para abrir as portas e começar a vender, né? Eu vou citar um exemplo que talvez você já tenha passado. Sabe quando você vai fazer uma reforma na sua casa? Na sala, no quarto, na garagem. Aí você pensa assim, vou gastar X reais para fazer essa reforma. Depois, no meio da reforma, você já viu que você gastou 2x, 3x, 5x. Isso é tão comum, não é? Pois é, no caso de abertura de uma empresa, se isso acontecer, além de poder adiar a abertura dessa empresa, pode chegar no ponto de ela inviabilizar a sua empresa, né? É uma situação que é totalmente inaceitável. E o dinheiro que você já investiu, no caso de uma empresa, ele pode simplesmente se perder e você não conseguir mais recuperar. Vamos fazer agora a anotação. Abra uma planilha de Excel, uma página do Word, ou se você preferir um caderno, uma folha de papel, uma caneta, e vamos começar a anotar os pontos principais para você levantar, para você ter o valor que você precisa para a estrutura da sua empresa. Vamos lá. Eu vou citar os pontos, um por um, e vou dar pequenos exemplos para ajudar você a saber o que você vai anotar em cada ponto. Mas o mais importante é você anotar o valor de cada item e o somatório. Porque o somatório que é a base para você chegar no valor total que você vai precisar, né? São 10 itens, ok? Eu vou começar pelo primeiro item,
que ele é adaptação e reforma do local. Como eu disse, eu já parto do pressuposto que você já tem o imóvel escolhido, seja ele próprio ou seja alugado. Então é adaptação e reforma do local. Vamos lá. Neste item, vou te dar alguns exemplos. Pintura, adaptação de espaços, colocação de divisórias, troca de uma janela, conserto de uma porta, conserto do móvel que esteja embutido, precisando de alguma manutenção, averiguação das torneiras, ou seja, toda a parte hidráulica, toda a parte elétrica, a parte elétrica principal, aquela que dá caixa de energia que chega da rua, por exemplo, para verificar, né, se está tudo ok ou não. Ou seja, a adaptação do local, certo? Então isso você vai pegar tudo que você precisa, material, mão de obra, se você sabe fazer isso ou se você vai chamar um profissional, aí é a sua escolha. Mas então você vai anotar item por item, material 1, material 2, material 3 e o valor da mão de obra e você vai chegar num total. Nós vamos ter então o total da adaptação e reforma do local. Item 2, a estrutura elétrica. Nesse caso, você vai precisar conferir as tomadas, o aumento do número de tomadas. Hoje nós utilizamos tantos equipamentos elétricos, carregar celulares, ligar câmeras, ligar impressora, computadores. Você vai verificar quanto que você precisa para adaptar o local à parte elétrica. Porque na primeira fase você viu só a questão básica, que vem da rua, está funcionando, está vindo energia, vem energia, ok? Tudo bem. Agora é adaptação física das tomadas, né? Você vai ligar ar-condicionado, eu já vi muitas empresas abrindo onde você coloca todos os equipamentos lá dentro, aí na hora que vai ligar, cadê uma tomada para ligar? Não tem. Então verificar toda essa parte. Aí claro, todo o material 1, material 2, material 3, quanto custa cada um, depois qual é a mão de obra, se você estiver utilizando um profissional terceirizado, ou se você mesmo estiver fazendo, você vai colocar lá, se tiver um valor ou se não tiver, você coloca o valor lá, para a gente chegar num total. Então nós vamos ter um total da estrutura elétrica. O próximo item, o item 3, é o cabeamento, telefonia e informática. Hoje em dia nós usamos muito as operadoras de celular. Tem algumas empresas que nem contratam mais o telefone fixo, mas em determinadas situações ainda ele é importante. Então nesse caso você vai levantar a necessidade de um PBX, de telefones fixos, de aparelhos celulares, do cabeamento, dos pontos de rede, quantos pontos de rede você vai precisar, pontos de voz, de telefone. Normalmente o profissional que faz essa parte de cabeamento de telefonia e de informática é diferente do cabeamento de eletricidade. Mas em alguns casos o profissional pode fazer as duas partes. Mas é melhor você sempre contratar um profissional para isso, porque essa parte é muito específica, senão você pode ter problema com misturar eletricidade com dados, você ter perda de dados e aí não chegar no ideal. Lembrando que as operadoras de celular, nos planos corporativos, muitas vezes eles incluem aparelhos celulares com valores mais baratos ou até de forma dando uma fidelidade maior, você até pode ganhar algum aparelho, não sei. Mas aí o que é importante, continua sendo importante em todos os pontos, levantar o preço de cada item, o total e o total de mão de obra e ter o somatório, aí nós vamos ter mais um somatório, cabeamento, telefonia, informática. O próximo item é o item 4, que é a informática. Nesse caso são os equipamentos, Um item essencial em qualquer empresa hoje são os equipamentos de informática, São o que? Computadores, notebooks, impressoras, roteadores. Essencial em qualquer empresa. Então você vai colocar lá o preço de cada equipamento. Provavelmente quem vai fazer a instalação, vai ligar, vai ser o profissional de rede de informática, mas você precisa levantar quanto você gastou com cada equipamento da sua estrutura de informática. O próximo item, o item 5, são móveis e utensílios, ou seja, todos os móveis que você vai colocar na empresa, Você precisa levantar todos os equipamentos que você vai utilizar de informática e outros mais, mas os móveis onde você vai colocá-los. Então são mesas, cadeiras, armários para pastas suspensas, aparadores, balcão de atendimento, lixeira
espelho na parede, saboneteira para sabão líquido, dispensa, papel, toalha, tudo, mas tudo mesmo. Não negligencie detalhes. Peguem todos os itens, soma todos os móveis e utensílios que você precisa. Se a sua empresa for grande, tiver cozinha, tiver sala, tiver salas, né? Se tiver vários cômodos, para todos os cômodos, some todos os móveis e utensílios que você vai precisar. Soma o valor total, se tiver algum tipo de mão de obra de transporte, alguma coisa nesse sentido, instalação, você vai somar tudo, gerar mais um total para compor a nossa análise. Um item importante também nas empresas é a decoração, por mais simples que seja, né? Porque dependendo do seu ramo, o local vai ter uma cara, vai ter um estilo, né? E por mais simples que seja, você vai precisar colocar algum tipo de utensílio, alguma decoração, você vai pintar a parede de uma cor diferente, é diferente daquela parte da reforma, tá? Onde você vai pintar a parede. Muitas vezes você vai plotar alguma coisa na parede, ou vai simplesmente colocar um vaso, uma foto, alguma coisa. Então essa parte da decoração, claro, cada um tem o seu custo. Tem gente que você mesmo vai fazer, mas dependendo do seu ramo, você vai precisar contratar um profissional. E isso custa dinheiro. Tanto os utensílios que ele vai utilizar, quanto a mão de obra dele. Muitas vezes pode envolver um projeto, alguma coisa nesse sentido. Então vamos levantar sobre a decoração. Todos os valores, soma, vamos chegar a mais um total, para continuar compondo a nossa análise do custo, ok? O próximo item é o material de escritório, né? É até interessante que uma planilha de Excel ou um computador, eles fazem cálculos, né? Só que não podemos esquecer a bom e velha calculadora. Então vamos começar por ela, né? Vamos lá, calculadora, folhas A4, canetas, borrachas, lapiseiras, réguas, grampeadores, pastas, elásticos. Em alguns estados, como Minas Gerais, nós chamamos de gominha, pastas suspensas, cadernos. Bom, são pequenas coisas, mas elas fazem parte do custo. Se você somar isso tudo, vai ter um valor e esse valor vai ser necessário, né? Não adianta você abrir uma empresa na hora, cadê um lugar para você anotar? Então você precisa desses detalhes. Soma tudo, vai chegar no total, aí vai mais um valor para você compor o valor do material de escritório. O próximo item, o item 8, é o material de limpeza, higiene e cozinha. Sabão líquido, desinfetante, spray purificador de ar, se você quiser, detergente, esponja, papel higiênico, papel toalha, ou seja, todos os itens que você precisa para esse item. Material de limpeza, higiene e cozinha. Soma tudo, chega no total, mais um valor para compor a nossa análise. Vamos lá. Agora vem uma parte mais administrativa, mas faz parte, que é o contador, o despachante, né? Para fazer o contrato social, o CNPJ, os alvarás de localização, funcionamento, dependendo do ramo do seu negócio, vigilância sanitária, ambiental, e não pode esquecer de jeito nenhum que é o projeto do bombeiro, que é para a obtenção do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso é importantíssimo. Em todos os estados do Brasil, esse órgão normalmente ele é estadual, é necessário para você conseguir os alvarás para começar a funcionar. Senão você abre a sua empresa, aí logo você pode ser notificado e aí trava tudo. Então vamos lá, é o custo do contador, é as taxas, taxa municipal, taxa estadual, taxa federal e os honorários do contador, né? Então vamos lá, mais um item que é o item do contador despachante. E finalmente nós vamos para ferramenta do seu negócio, é o 10º item, as ferramentas utilizadas no seu negócio. Nessa parte você vai anotar tudo que você vai usar na prestação de serviço, no venda do seu produto ou na fabricação do produto. Ou seja, vou dar alguns exemplos aqui de serviço. Ferramentas, furadeiras, chave de fenda, pregos, martelos, escada, trena. Em alguns casos pode ser um tablet, pode ser uma câmera, ou seja, vai depender muito do ramo do seu negócio. No caso de produtos, né, você pode colocar o produto, você vai conversar com o seu fornecedor, onde o seu fornecedor vai te dar os prazos para você fazer um primeiro estoque, né? Aí o produto vai depender muito do produto que você está escolhendo, ou inclusive os insumos para fabricar, né? Então você vai ter que anotar isso tudo também, as ferramentas do seu negócio. Muitas vezes você já faz isso de forma individual, você não abriu uma empresa ainda, ou você já trabalha para alguém e tem alguns equipamentos desses em casa, você já tem, mas
Na maioria das vezes você vai precisar comprar para começar a funcionar. Então anote as ferramentas do seu negócio. Mais um item para a gente somar para dar o total lá embaixo. Nós anotamos 10 pontos onde nós pegamos os valores de cada um, mão de obra, material. Importante levantar mão de obra e material para você ter uma ideia de quanto você está gastando com um e com o outro. Anotaram tudo? Pois é. Veja que eu dei exemplo de coisas baratas, coisas pequenas. Tudo é importante. Como disse, não negligencie detalhes. Todos os detalhes são importantes. Nós estamos agora numa fase de pesquisa, de anotação, de fazer orçamento. Não é para comprar nada ainda, né? Agora é só anotar. Aí você vai anotar todos os 10 itens, vai chegar no valor final e falar: ah, é esse o valor que eu preciso para abrir a estrutura, abrir a empresa e começar a vender meu produto e serviço. Olha que interessante. Esse levantamento desses pontos também pode se encaixar na situação da abertura de uma filial, né? Se a matriz solicitar o levantamento de custos para a abertura da filial em um determinado lugar, vai pedir exatamente estes 10 pontos aí. Claro que previamente tem um levantamento de estudo de caso, estudo de análise de mercado, claro, mas eu estou falando especificamente para a abertura da estrutura. Esses 10 pontos vão se encaixar exatamente para abrir uma filial. Bom, gestores e gestoras, estes são os 10 pontos necessários a serem listados para levantarmos o custo da estrutura para se abrir a empresa e começar a trabalhar. Eu não sei o tamanho do seu negócio, não sei o ramo do seu negócio, mas eu posso afirmar para vocês. Pode ser até um home office ou um grande galpão. Em ambas as situações, você vai precisar levantar estes 10 pontos. Olha um exemplo, a parte elétrica. Se for de um galpão, às vezes você vai utilizar metros, centenas, dezenas ou até mais de 1000 metros de cabo para fazer a adaptação elétrica. Se for num home office, às vezes apenas um filtro de linha que custa 20 e poucos reais. Mas o item vai estar lá, é levantamento de custos. Então, os 10 pontos estão aí. Agora tendo o valor na mão, você vai ter já finalmente o que você precisa para fazer a estrutura do seu negócio. Com esse valor em mãos é que você vai verificar se você já tem a quantia ou se você vai ter que recorrer a uma instituição bancária, um investidor, né? Que aí sim você vai conseguir levantar o valor para começar a pôr em prática os 10 itens. Mas não acabou. Lembrem que eu falei no início do vídeo sobre que no início da empresa as receitas normalmente, na maioria das vezes, são maiores que as despesas. Pois é, eu vou abordar isso num outro vídeo, onde nós vamos fazer uma pequena análise aí da análise de mercado, da definição de metas, custos de pessoal, impostos, manutenção. Nós vamos levantar estes custos para a gente multiplicar pelo número de meses necessários, que é no início 6 meses, 1 ano, isso também vai fazer parte da nossa análise, para que você tenha um fundo para sobreviver durante esses meses, né, para absorver essa diferença entre receita e despesa, e aí sim você somar ao custo da estrutura. E aí sim nós vamos chegar ao valor final para você começar. Né? Eu fiz uma análise agora nesse vídeo especificamente sobre a estrutura, porque há situações em que a pessoa já fez essa análise, então eu preferi fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas vamos lá, eu vou fazer um outro, onde eu vou falar também para quem não teve a oportunidade de fazer esse levantamento, vou fazer um outro para essa finalidade. Lembrando que eu vou colocar aqui os 5 primeiros passos para se abrir uma empresa e vou colocar aqui também o formato jurídico das empresas. Nossa, pessoal, fiquei satisfeito em mostrar para vocês quais são os pontos necessários para que vocês iniciem o levantamento de custo da estrutura do seu negócio. Olha, o meu nome é Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais, ok? Não vamos embora ainda não, calma. Falta você se inscrever no canal,
apertar o sininho para novos vídeos, apertar essa mãozinha aí embaixo aí, sabe essa mãozinha? Ela tá cinza, se você apertar ela fica azul. Me ajude, dê o seu like e escreva também as suas opiniões, é muito importante, vai me ajudar muito a melhorar o conteúdo desse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.